Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo que faz parte de uma série de vídeos que eu venho gravando para falar com você que tomou crédito rural, seja de um banco, de uma financeira ou mesmo diretamente numa casa de insumos, de revenda de insumos e agrodefensivos, para que eu possa explicar um pouco melhor sobre os seus direitos e para que você fique mais informado sobre a real situação da sua dívida e como você deve lidar com ela. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre alongamento de dívidas rurais. E esse termo ele induz a algo pejorativo. Quando você diz que vai alongar uma dívida, a impressão que dá é que você vai deixá-la maior, né? Você vai fazer um alongamento e que isso poderia ser algo prejudicial, portanto, para quem tomou o crédito. Mas na verdade não. O direito ao alongamento das dívidas de quem tomou crédito rural está previsto no Manual de Crédito Rural. Na verdade, diz respeito não a um alongamento do valor, mas a um alongamento da forma de pagamento. Alongar significa, nesse caso, dividir em mais parcelas, tornando essas parcelas menores, além do que aumentando o prazo de pagamento, tanto em decorrência propriamente dita do aumento do número de parcelas, tanto quanto no que se refere ao prazo de carência existente para que se comece a pagar essa dívida, né? Então, é importante que você saiba que o Manual de Crédito Rural prevê, em algumas hipóteses, uma vez preenchidos alguns requisitos, tais como dificuldade de produção por conta de questões climáticas, se você teve essa questão, se isso incidiu na sua lavoura e por conta de questões climáticas você não conseguiu pagar a dívida a qual você se responsabilizou, você tem direito ao alongamento. Por outro exemplo, se muito embora você tenha conseguido produzir, tenha havido alguma questão mercadológica que diminuiu demais o preço daquele item, daquele produto no mercado e em decorrência disso você não vai conseguir pagar a sua dívida, ou então se os custos de produção ficaram exorbitantes, aumentaram de forma exponencial e portanto a margem de lucro foi a mínima e você também não vai conseguir pagar aquele custeio, aquele financiamento, enfim, questões ligadas tanto a dificuldades com a produção quanto a dificuldades na comercialização dos itens que você produz, né, seja da sua cultura, seja do seu rebanho, vão te dar o direito, segundo o Manual de Crédito Rural, né, desde que você não tenha negligenciado em nada, desde que você comprove que não concorreu, ou seja, não ajudou, não foi por sua culpa que aquelas questões se maximizaram, no seu caso em específico, você vai ter o direito reconhecido de alongar a sua dívida, ou seja, pagá-la de forma diferente daquela que estava no contrato originário. Porque quando você assumiu a responsabilidade pelo pagamento, você assumiu ali em X parcelas de Y valor. E agora, por ter acontecido algumas dessas questões que eu discuti com você aqui, você vai passar a ter o direito de pagar isso de forma mais parcelada. Vai pagar em mais parcelas e vai obedecer a uma taxa de juros fixada pela CVM, pelo Banco Central, e não uma taxa de juros como se você estivesse inadimplente, como se você não tivesse pago dentro do prazo. Não, você vai pagar, obviamente, o valor integral da dívida, acrescido sim de juros e correções, mas juros e correções pequenos, dentro de limites estipulados pelo Manual de Crédito Rural e, a depender da sua região, da cultura, da época em que você contraiu a dívida e do valor da dívida, você vai poder ter até um prazo, aí às vezes de 2 a 3 anos, para começar a pagar a primeira parcela. Então você aumenta o número de parcelas, a parcela fica pequenininha, fica menor, ela cabe dentro do seu orçamento
e você tem um prazo para começar a pagar aí de 1 a 2 safras, a depender, como eu te disse, de circunstâncias ligadas à sua região, ao valor da dívida, à época em que essa dívida foi contraída, à época em que foi notificado o banco sobre a necessidade de se fazer um alongamento. Então, a depender de circunstâncias ligadas ao seu caso específico, você vai ter mais ou menos benefícios dentro desse direito de alongamento. Então, se você ficou interessado, eu te indico que pesquise sobre isso. Quero te indicar que também dê uma olhada aqui nessa landing page, nesse site. Nós colocamos aqui alguns outros temas sobre vídeos e questões que talvez sejam interessantes para você no seu dia a dia, durante aí a lida com o agronegócio. Dá uma olhadinha no site como um todo, tem muitos vídeos legais aqui para você estar se referendando, e também tem um link em que você vai poder clicar, conversar com alguém pelo WhatsApp, alguém da minha equipe especializada na resolução desse tipo de problemática, que vai poder tirar suas dúvidas, caso ainda tenha ficado alguma dúvida com relação a se você tem ou não tem o direito, a como seria no seu caso, e aí de repente até a fazer alguma simulação com relação a valores e formas de pagamentos, de como seria no seu caso a implementação do direito ao alongamento. Espero ter te ajudado, muito obrigado e até logo.